para cuidados com a saúde mental dos alunos. Mas uma coisa é certa, estas câmeras de monitoramento vão inibir muito as tentativas de qualquer violência ou criminalidade nas escolas e nas proximidades. Câmeras, é muito bom. Marcelo Rossi, SRC. Azevedo Auditoria Soluções Empresariais apresentou SRC Notícia. Olá, bom dia, tudo bem? 8 horas 12 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba, terça-feira, 18 de abril, dia do amigo, dia de Monteiro Lobato, dia nacional do livro infantil, dia internacional dos monumentos e sítios, dia mundial do rádio amador. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 também, assim como pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Vamos aos destaques de hoje. Registrada em Araçatuba a primeira morte deste ano por dengue. Vigilância Sanitária de Guararapes encontra resistência de moradores em vistorias. Tribunal de Justiça derruba liminar que impediu votação na Câmara de Birigui, que poderia cassar o mandato do prefeito Leandro Maffez. Terça-feira é dia da coluna Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Escritório Regional do Sebrae, em Araçatuba, promove neste mês ações de capacitação para quem quer conquistar mais clientes e também vender mais. Crise financeira no Lar da Velhice de Araçatuba faz com que a entidade firme parceria e realize uma campanha para arrecadar recursos. A UDOP começa a divulgar o 16º Congresso Nacional da Bioenergia. E os meus entrevistados de hoje serão Cássia Rita Santana Celestino, secretária de Saúde de Birigui, e Fernando Gonçalves Silva, coordenador da Atenção Básica. Eles estarão aqui para falar de Covid-19, dengue, escorpião e outros assuntos relacionados à saúde pública. Se você quiser enviar comentários, perguntas ou mesmo apenas saudações, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043. 18 98106 1043. Você também pode enviar mensagens pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, como Madalena Celone, que já me deseja bom dia, ótima terça-feira para você também, Madalena. Desde já, meus abraços a quem também nos acompanha, como Marco Aurélio Barbosa de Souza, o Antônio Luceni, o Carlos Brefori, estes dois da Academia Araçatubense de Letras, assim como o publicitário Juliano Ronda. 8 horas 15 minutos. Frase do dia. O que importa é o grau de comprometimento envolvido numa causa e não o número de seguidores. Autoria anônima. O que importa é o grau de comprometimento envolvido em uma causa e não o número de seguidores. 8 horas 15 minutos. Previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 21 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 20 e 29. Amanheceu com nuvens em Araçatuba e deve ocorrer chuva rápida aí durante o dia e a noite. Aliás, choveu de madrugada, hein? Então é isso, entre 20 e 29 graus, com chuvas rápidas durante todo o dia e também à noite. Vamos então às notícias de hoje. Saúde pública. Confirmado o primeiro óbito, a primeira morte por dengue neste ano em Araçatuba.
A vítima foi um homem de 36 anos, portador de comorbidades e que ficou hospitalizado. Segundo o boletim epidemiológico, a morte foi constatada em 27 de março. A causa foi confirmada após investigação e liberação de resultados confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz. O documento também informa que até o último levantamento já haviam sido confirmados 429 casos positivos de dengue neste ano. No ano passado, a cidade registrou 2 óbitos por dengue, os 2 ocorridos também no mês de março. De janeiro a março do ano passado, no primeiro trimestre, a cidade de Araçatuba contava com 952 casos. Hashtag Cuidado com a dengue. 8h17. Por falar aí em saúde pública, em dengue, portas fechadas, hein? Em Guararapes, os agentes de endemias têm encontrado resistência por parte dos moradores para entrar nas residências durante a vistoria nos imóveis e a ação que ocorre em torno aí da 13 deste mês. A Vigilância Sanitária registrou 273 recusas por parte dos moradores e 235 casos positivos de dengue durante, aliás, desde o início do ano. Ainda segundo a vigilância, em toda a cidade, há casos positivos de dengue, sendo os bairros mais afetados a Vila Medeiros, Copacabana, Clineu de Almeida e Industrial. Os principais focos de larvas do mosquito da dengue estão nos vasos com plantas, vasilhas com água, piscinas, ralos externos e também calhas. Em relação às casas abandonadas ou mal cuidadas, a vigilância entra em contato caso não seja feita a limpeza. Uma notificação em cumprimento à solicitação, em caso de descumprimento, o dono do imóvel está sujeito a multa no valor de R$ 422, sendo o trabalho de limpeza realizado pela Prefeitura. Os períodos de calor e com muitas chuvas são oportunos para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. E o trabalho de prevenção do foco do mosquito depende do envolvimento de toda a comunidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso com a secretária de Saúde de Birigui e também o coordenador da Atenção Básica de lá, que também o município enfrenta aí problemas com a falta de envolvimento ou relativa falta de envolvimento da comunidade. O fato é que em todo e qualquer lugar é preciso que você, cidadão, faça a sua parte. 8h19. Política regional. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar da Justiça de Birigui, que havia suspenso a comissão processante que investiga a falta do AVCB, o auto de vistoria do corpo do município. A decisão de 6 de fevereiro, momentos antes do início da sessão, que julgaria o parecer final da comissão, que pede aí a cassação do mandato do prefeito Leandro Maffez, do Republicanos. No recurso, consta que todas as escolas citadas na denúncia continuam sem AVCB, que não há qualquer perseguição ou irregularidade na existência de mais uma comissão processante e que a liminar é nula, pois seria desprovida de fundamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que não há fundamento legal que impeça a instauração de CP pela Câmara Municipal, o que aí é um dos deveres do Legislativo. Também citou que o procedimento ocorreu com pleno respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme consta nas decisões anteriores que negaram a liminar. Ao cassar a decisão temporária e determinar a retomada da comissão processante pela Câmara Municipal, o TJ de São Paulo concedeu prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos. A comissão é presidida pelo vereador Cabo Wesley, do União, doutora Osterlaine, do União Brasil também, que é a relatora, e Wagner Mastelaro, do PT, como membro. Salvo engano, aí todo mundo faz oposição ao prefeito Leandro Maffez. Todos, portanto, votaram de acordo com a relatora, que pede a cassação dele. Comissão processante que apura possível improbidade administrativa do prefeito de Birigui, Leandro Maffez, foi instaurada com base em denúncia da vereadora Si, do combate ao câncer do Avante. De acordo com ela, em resposta a um requerimento aprovado pelo Legislativo, 27 das 36 escolas do município não têm AVCB.
Secretaria Municipal de Educação teria respondido ainda que a empresa contratada por meio de licitação para regularizar a situação teria deixado de fazer alguns serviços e outros apresentaram problemas. Leandro Maffez argumenta que a regularização da situação não teria sido feita anteriormente por impedimentos legais e impossibilidades administrativas. O prefeito também aponta perseguição política por parte da comissão da Câmara Municipal de Birigui. Olha, vou dar aqui a minha modesta. Se todo prefeito de qualquer município da cidade tiver que ser cassado porque falta AVCB em escola, acredito que quase todos ou todos passariam por esta situação. Trata-se de um questionamento e de uma decisão política da Câmara de Birigui que, para azar do prefeito, tem mais opositores do que gente alinhada, vereador, alinhada a ele. Não estou dizendo aqui que não é para ser feito, que não deve ser feito, é uma questão que a Câmara vai decidir, mas existe, todo mundo sabe, a gente fala sempre aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, uma queda de braços interminável entre os poderes executivo e legislativo de Birigui, que acaba aí prejudicando a administração pública de uma forma geral, porque nem tudo anda como deveria, com a celeridade que merece a população de Birigui. E no final das contas, é ela quem acaba sofrendo, porque em vez de focar em solução, ficam aí disputando problemas. Não é que a situação se resolva, mas, como eu disse e reforço, a VCB, no meu entender, não é motivo para cassação de prefeito, ou todos da região muito provavelmente seriam cassados. É isso. Hashtag participe da política, cidadão de Birigui. Agora são 8h23. Vamos à entrevista do dia? Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, você já está vendo aí na minha live no Facebook, é primeiramente a Cássia Rita Santana Celestino. Vou reduzir para Cássia Celestino, que é a secretária de Saúde de Birigui. Também o Fernando Gonçalves Silva, coordenador da Atenção Básica, que daqui a pouco eu mostro também. Bom dia, secretária, muito obrigado pela participação. Vou pedir para a senhora puxar bem pertinho o microfone, isso, falar bem pertinho dele, para que todo mundo consiga ouvi-la. Tudo bem com a senhora? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Marcelo. Tudo bem comigo? Estou meia quebrada aqui, que você está vendo que estou com o braço imobilizado, né? Mas estou bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. E é um prazer estar aqui pela primeira vez, para que a gente possa levar informações importantes para a nossa população. E temos bastante informação, né? Porque saúde pública envolve inúmeras, permita-me dizer assim, e também soluções, obviamente. Sim. E a gente convidou a senhora para participar, para falar de uma série de problemas que, na verdade, não são uma exclusividade de Birigui. Né? Vamos começar por Covid-19. Atualmente, como é que está a condição da pandemia em Birigui, secretária? Olha, nós tivemos até o final de setembro de 2022, a gente teve um aumento assim de casos, né? Uhum. Que dava uma média de 80 a 70 casos dia de Covid, né, no nosso pronto atendimento, vários afastamentos, as empresas apresentavam problemas também de atestado, mas agora de setembro para cá, Marcelo, houve uma queda. A gente ainda tem diagnóstico de Covid, mas não é uma incidência pequena, né? Não temos assim relatos, né, Fernando, de gravidade nem de internação de UTI, como foi até na fase de setembro. No ano passado, entendi. Hoje a gente faz sim diagnóstico de Covid, né? Mas é uma média de 3 a 4 ao mês, assim, que a gente vê que dá casos positivos. E a condição dessas pessoas positivadas é menos grave do que era anteriormente? É menos grave. A Covid é uma questão muito do estado geral do paciente, né? Certo. Então a gente vê os pacientes que são graves, são aqueles que têm comorbidades, né? Que já tem doenças crônicas instaladas, diabetes, hipertensão, problemas vasculares, né? De coagulação sanguínea. Então, esses casos, normalmente, eles são casos mais delicados. Mas, no geral, é uma gripe. Né? No geral, é um estado gripal. Há pessoas sem sintomas, inclusive. Né? As pessoas ficam assim, falam, olha, nem a perda de paladar, de olfato,
Então, as pessoas relatam assim, olha, nem percebi que eu estava, que eu espirrava um pouquinho de coriza, que é um sintoma normal. Agora, casos que complicam, que é importante a gente falar isso para a população, porque até hoje tem pessoas que entram em desespero. Recentemente nós tivemos um caso de uma moça de 27 anos, né, por volta de janeiro, e ela foi diagnosticada Covid, estava com uma gripe. Quando ela pegou o resultado positivo, ela entrou em desespero. Ai. Então, assim, é normal as pessoas terem esse medo, mas eu quero dizer que não, que hoje a Covid, a maioria dos casos é uma gripe tranquila, tem pessoas sem sintomas, mas no geral é espirro, um pouquinho de tosse, um pouquinho de coriza, né? Mas no geral, bem tranquilo, graças a Deus, sem internação. A que a senhora atribui essa condição agora de mais tranquilidade em relação aos casos de infecção e também gravidades de Covid? É a vacinação? É possível afirmar isso? Sim, eu sou de saúde pública de 30 e poucos anos, né? Já faz tempo que eu trabalho na área de saúde pública, já sou até aposentada. Tá. Então, a gente entende que a vacina, a imunização de rebanho, que a gente chama, que a maior quantidade de pessoas, é o que confere essa diminuição na virulência do vírus. Perfeito. Que aí o vírus fica mais leve. Por quê? Porque ele vai se mutando, né? O vírus, ele sofre mutação, o vírus da Covid, ele é altamente mutável. Tanto que já surgiram vários tipos de vírus, né? Aí subvariantes, né? Subvariantes. Então, o que confere essa melhora do quadro? É exatamente essa imunização de rebanho. Eu preciso só fazer um comentário. Sim. Porque quando a senhora fala imunização de rebanho, este foi um termo que gerou muita polêmica lá no começo da pandemia. Sim. Eu acredito que a secretária esteja se referindo à imunização de rebanho justamente por conta da vacinação. E não quando ocorre de forma natural, deixando todo mundo pegar a doença sem a vacina. Não. Porque, para que as pessoas saibam, a imunização de rebanho, de acordo com as notícias que eu li em fontes de informação primária, é quando você tem pelo menos 70% de uma população imunizada. Exatamente. Se deixássemos isso ocorrer de forma natural, sem a vacinação, vamos lembrar que no auge, a Covid, ela apresentava um índice de fatalidade de 4%. Sim. Portanto, se deixássemos uma imunização de rebanho de forma natural e levássemos esse índice de 4%, mais os 70% da população, nós poderíamos, é uma hipótese, ter chegado a 6 milhões de mortes no Brasil, porque as pessoas pegariam até 70%, né, de 200, só fazer a continha, 70% de 215 milhões de pessoas, destas, 4% poderiam morrer e você chegaria ao número de 6 milhões de pessoas. O que a secretária está dizendo é que a imunização de rebanho por conta da vacinação, fez com que a pandemia diminuísse a sua gravidade, menos pessoas morressem, e hoje a gente tem aí quase 700 mil mortes, mas poderíamos chegar a 6 milhões caso não houvesse a vacinação. Dito isso, secretária, gostaria de passar para o Fernando, para ele participar um pouquinho nesse bloco, e a gente falar, bem, só para terminarmos Covid, está tendo vacinação no município, todas as UBSs, as 11 de Birigui, estão oferecendo vacina? Estão oferecendo vacina. Para qual público? Para idosos, né? Para pessoas que têm comorbidades. E estes estão recebendo a bivalente, né? Sim, profissionais de saúde. Profissionais de saúde. Eu queria até enfatizar que a gente tem 3 unidades básicas, depois o Fernando vai falar quais são elas, que ficam até às 17, tanto para Covid como para influenza. A gripe também está sendo oferecida lá em Birigui, em todas as cidades. Muito a possibilidade das pessoas se vacinarem, que é porque nessa fase é muito importante que as pessoas vão até o serviço de saúde para se vacinarem. Tá certo. Então deixa eu passar aqui a câmera para o Fernando e abrir o microfone dele. Fernando, bom dia para você também. Muito obrigado por ter se disposto aqui a vir à Jovem Pan Araçatuba, ao Jornal da Manhã. Você já quer falar das 3 UBSs para aproveitar aí o gancho da secretária? Isso. Então vamos lá. Marcelo, bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da rádio
é muito importante a gente estar falando sobre esse tema, né? Que é um tema que salva vidas. Essa vacinação, como a secretária disse, foi fundamental para a gente ter uma diminuição nos casos de morte da Covid. Então a gente tem uma letalidade bem diminuída. Eu tive lá na ponta, vi o que a Covid causou. Na época eu trabalhava no pronto-socorro e vi o quanto foi desesperador. É que o Fernando é enfermeiro de formação, né, Fernando? Isso. Perfeito. E vi o que a Covid, o que a Covid estragou, né, na nossa sociedade, tudo que ela causou. E a vacinação realmente ela é eficaz e ela veio aí para nos dar uma luz e nos dar um respaldo e um alívio com relação a essas mortes. Hoje a gente tem as 11 UBSs aplicando a vacina da Covid até as 13 horas da tarde. E nós temos a UBS 5, 9 e 11, que elas estão aplicando das 13 às 17 horas. Tá? Elas continuam essa aplicação, tanto da Covid quanto da influenza também, que a gente não pode esquecer que agora, nessa época do ano, né, chegando aí o outono e inverno, a gente tem a grande incidência aí de influenza no nosso estado, no nosso país aqui. E é importante, muito importante a vacinação. E é isso, né? Vacina é ciência, vacina é vida, não se deixe levar pelo negacionismo, embora tenha gente aqui na nossa audiência que não gosta quando eu utilizo essa palavra, mas é exatamente isso que acontece. Quando você nega a ciência, você é um negacionista. E como eu já disse aqui para alguns ouvintes, se você tiver um estudo científico publicado em revista científica, um estudo sério que diga que vacina não é eficaz, vacina não salva vidas, como a OMS diz, o FDA dos Estados Unidos, a Anvisa, a Agência Nacional, a Agência Europeia, mande para a gente aqui que eu dou a notícia no ar. Caso contrário, até onde eu sei, todas as principais entidades médicas do mundo e estudos científicos ratificam que vacina salva vida. Então é isso. E aí quando você joga contra a vacina da Covid, você faz com que outras vacinas também entrem nesse rol e aí as pessoas desavisadas ou mal intencionadas acabam não tomando nenhuma, não procurando nenhuma delas, né? E aí em Birigui, assim como outros municípios, nós temos, além da vacina da Covid, a influenza agora à disposição do público. Que bom. Fernando, aproveitando a sua participação, o Fernando, que além de enfermeiro, agora é coordenador da atenção básica de Birigui, podemos falar sobre dengue, Sim, porque é um problema também em função aí das chuvas, né, do acúmulo, inclusive, de água parada que os moradores, empresas e às vezes até o poder público acabam deixando ocorrer. O mosquito prolifera e aí pica mais e a gente pega a dengue. Como é que está a situação em Birigui hoje? Marcelo, o que nós estamos vendo, não só em Birigui, mas em toda a região aqui, né, da Noroeste, é um aumento, né, dos números de dengue. Infelizmente, já tivemos algumas mortes aí em algumas cidades. Birigui já teve? Não, Birigui ainda não, esse ano ainda não. Tá. Graças a Deus, né, mas estamos trabalhando para que isso não aconteça. E o que a gente percebeu, Marcelo? Até devido à pandemia, a gente teve uma mudança das características da dengue. Por quê? Conforme as pessoas ficavam em casa, eles tiveram mais plantas no seu domicílio, cuidavam mais das plantas por um passar de tempo maior e tiveram mais animais domésticos. Sim. Então, com esse aumento de plantas e esse aumento de animais domésticos, também aumenta a propensão de criadores. Ah, entendi. Então, o que nossos agentes, os agentes comunitários e agentes de endemia perceberam foi um aumento muito grande desses recipientes e uma incidência muito grande de larvas nesses recipientes. Entendi. E aí, quais as providências que a prefeitura hoje tem tomado em Birigui? O que a gente mais faz, mais bate em cima é com relação à conscientização. A gente tem que conscientizar a população. Né? A dengue, ela não escolhe, ela pode nascer no nosso vizinho e vir picar no nosso domicílio. Sim. Né? É uma doença que tem uma grande letalidade, um aumento da letalidade. É uma doença que ela incapacita durante alguns dias, né? Causa grandes transtornos para a pessoa, podendo até internações. Então, o que a gente faz? A gente orienta o morador, vai até a casa do morador, explica para o morador como deve ser feita essa limpeza da vasilha do cachorro, que tem que ser feita com uma bucha, tem que ser esfregado, tirado aquele lodo, porque muitas vezes o mosquito ele vai posar ali na beirinha da água e vai colocar o ovo ali. Né? E logo aquele ovo, devido a contato com a água, esse ovo implode e nasce a larva. Então tem que ser lavado muito com uma escova nesse recipiente para que não aconteça isso. E os vasos de água, a gente tem que pensar que eles têm que estar com aquela areia, né? Que muitas vezes na chuva agora,
a planta fica encharcada, tem que ter aquela areia embaixo para não ter esse acúmulo. E é incrível, é 1 ou 2 dias com essa água parada, já se encontra a larva. Quais os números da dengue hoje em Birigui, Fernando? tenho aqui. Você tem? A secretária tem? Então vamos lá, Secretária secretária. prevenir. Vamos lá, tem que estar. Eu sou de vigilância, né? Sou Aham. vigilância epidemiológica, então eu adoro números. Então vamos lá. Nós estamos com 1.488 casos notificados, 299 notificações positivas, isso quer dizer que foi confirmado, né? Uhum, 800 negativas e 389. entendi. Nós Então tivemos são- um caso de chikungunya notificado e um caso negativo, um caso de zika vírus notificado, um caso negativo, Uhum. e febre amarela não tivemos nenhum caso, né? Isso são Que das bom. arboviroses. E vocês têm enfrentado, assim como Guararapes, resistência de moradores em não deixar que os agentes entrem no imóvel? Sim, sempre temos essa Ah, essa é? resistência. Eu falo que é importante a questão da dengue. Você vê que é uma doença que ela vem há anos, né? Que tem muita informação e ninguém entende por que as pessoas não fazem o cuidado de casa. Pois é. A exemplo do que o Fernando falou, a gente fez um trabalho de pesquisa assim, de casos da ocorrência dessas larvas, que a gente vê do índice de Bretot, né, que vai ver o número larvário. Nós tivemos altos índices de índice de Bretot, que é a quantidade de larva, que ela não pode passar de 1. Nós chegamos, teve local que teve 7, 15, teve uma região de Birigui que estava um índice larvário assim assustador, Entendi. né? E a gente não entende, mas aí o que foi levantado? Que é exatamente por causa dos pets. Por Aham. quê? Marcelo, hoje uma larva da dengue, ela fica até 1 ano grudada Ah, entendi. grudada Se no você vasilhame. não limpar, apenas jogar a água fora e o ovo estiver lá, ele continua. Ele continua. Quando a água voltar, ele eclode. Ele eclode. Então, de encontro com o que o Fernando disse, da importância dessa higienização diária, Marcelo. E não é só, como a gente vê, normalmente você está numa casa, às vezes, numa visita, você vê a pessoa dá aquela enxaguadinha no vasilhame, porque não vale, fica né? aquela saliva do animalzinho, Aham. né? E ela já põe a água novamente. Todas as vezes tem que lavar. Tem que com bucha, esfregar. sabão, fazer realmente uma higienização. Perfeito. Então, eu acho que, eu falo assim, que o pet tem que trazer vida, não morte. Não a dengue morte. mata. Tá aí, dica da secretária. Agora são 8h39, eu vou pedir para que vocês continuem aqui. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e aí voltamos com mais notícias e entrevistas, tá certo? Então, você que está nos escutando, em 2 minutinhos a gente tá de volta. O tempo passa que a gente nem percebe, né? Não, Olha. é demais, né? No segundo bloco, a dinâmica é a mesma. Eu vou ler algumas notícias e aí chamo vocês, mas a gente tem um tempo um pouco maior para conversar. Tem um colunista que trabalha lá com vocês, Marco Aurélio Barbosa de Souza, acho que ele é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acredito. Isso. Ele mandou um abraço aqui, ó. Mandou um abraço para a secretária. Fala que eu mandei pra ele é um excelente profissional. Ele é nosso colunista. Toda terça-feira ele manda um áudio gravado aqui explicando um pouco da economia, ou nacional, mas normalmente local, né? Ele pega um dado nacional e regionaliza aqui, bem interessante, muito inteligente. Gosto muito de poder contar com ele. Nós estamos tentando, vamos fazer uma sala de situação por causa da dengue. E ele que vai nos ajudar, está nos ajudando já, inclusive na época do Covid, aquele projeto que nós tivemos aqui em Birigui pela Vida, foi uma parceria com os empresários, Sim. foi ele que me ajudou na montagem desse monitoramento do sistema para que a gente pusesse as informações, fizesse Esse estatísticas. observatório Banco de dele dados. aí, Banco onde ele de compila tudo, é Ele é sensacional. perfeito. Sensacional. A gente consegue ter os dados, saber onde vai perfeito. agir, ele é muito... E agora na sala de situação ele está dando umas sugestões muito bacanas para que a gente possa... Como é que é o nome? Sala de situação? Sala de situação. O que é isso? Sala de situação é um local que você monta da vigilância, que você traz todos os casos, faz a parte estatística, levanta as áreas geográficas
que tem potencial de uma futura epidemia pelo índice de Breton que você mede, E né? ele tem tudo isso organizadinho. Isso antes da próxima fase de chuva, você teria que ter isso tudo muito bem organizado para que você já faça o processo de intervenção nas regiões para fazer o bloqueio mesmo. Entendi. Só um minutinho que eu estou voltando aqui. Oito horas 42 minutos e o tempo passa muito rapidamente, não é? Você está no Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou Marcelo Teixeira. Lembrando, você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook. Está lá uma live neste momento, jornalista Marcelo Teixeira. E na volta do segundo bloco, você sabe, eu agradeço a audiência e também a interação dos ouvintes aí. Como o Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista, está lá na audiência, mandando um abraço para a secretária e para o Fernando, o Antônio Luciano, o Carlos Brefore, da Academia Araçatubense de Letras, que, aliás, hoje à noite faz um evento online aí para falar sobre literatura infantil, já que hoje comemora-se o Dia da Literatura Infantil. Também o publicitário Juliano Ronda, a Marisa Silvia, a Silvia Helena Mariano, lá da assessoria de imprensa de Birigui, a Marilza, já falei da Marilza, né? Já. E a Madalena Celone também. Muito obrigado a vocês pela audiência, assim como o diretor do SEST Senat de Araçatuba, Gustavo Tavares, os empresários Ricardo Grácia, Samir Nakadi, o Alaor Júnior, do Hot Planet, o Rodrigo Simon, assessor do senador Marcos Pontes, ele que é lá de Birigui, Rodrigo, o Ronaldo Stabile, o Danilo Vendrame, presidente da ACIB, a Letícia Oliveira, profissional de marketing das melhores, os publicitários Flávio Borges, Evandro Tacal e Ernesto Mendonça, também a Roberta Beckman e a Letícia Gon, da Sonhata Colchões, a advogada não, tá aqui doutora, eu já falei advogada de bate-pronto, mas ela é dentista, doutora Cláudia Soares Mota, a consultora empresarial Carla Bittencourt, a Renata Massano, a Silvia Fúrio, do Sebrae, assim como a Vanessa Helena Alves de Oliveira, a Luciana Conte, a Fernanda Antoniali, a Cibele Pestilo, o Fausto Lúlio e o Vitor Alain Martins, equipe lá do Sebrae, companheiros, parceiros de sempre. Muito obrigado a todos pela audiência. 8h44. Coluna semanal. Agora no Jornal da Manhã Araçatuba é hora da coluna Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Ele que é especialista em pesquisas de economia local e regional, além de professor da FACFEA. Hoje, o Marco Aurélio fala do preço do dólar e os impactos da cotação na economia brasileira. Vamos ouvir. Na última semana, o dólar caiu para o seu menor valor desde o começo de 2022, chegando a ser negociado abaixo de R$ 4,90. Por que essa é uma informação importante para nós e como que isso afeta o nosso cotidiano? Um ponto importante é que o dólar tem um impacto muito grande na inflação brasileira, tendo em vista que muitos produtos, insumos, matérias-primas são importadas e, portanto, a queda no valor do dólar gera uma diminuição no custo de produção das empresas. É o caso do trigo, que é importado, que é usado para fazer o nosso pãozinho de cada dia, e o petróleo, que nos últimos anos tem sido um vilão, haja vista que o preço do petróleo está atrelado ao preço do dólar e essa movimentação no mercado internacional. Dessa forma, a queda no preço do dólar diminui o impacto inflacionário, abrindo uma possibilidade para que o Banco Central do Brasil inicie o ciclo de redução da taxa básica de juros, da taxa Selic, que é hoje essencial para diminuir o custo do dinheiro para a pessoa física, para a pessoa jurídica, e isso favorecer o crescimento da economia brasileira, que já vem demonstrando um arrefecimento nesse primeiro trimestre. Mas uma pergunta que está hoje colocada é: por que o dólar caiu
E esse movimento é permanente ou temporário? Em relação à queda do dólar, nós temos um conjunto de fatores externos e internos favorecendo essa redução. O fator externo, um deles, é o fim da alta de juros nos Estados Unidos, o que é importante para o Brasil, que quando o juro aumenta nos Estados Unidos, o dólar acaba se deslocando para o mercado americano e agora esse movimento está revertendo. Outra, uma redução da aversão de risco aos países emergentes, no qual o Brasil está inserido, favorecendo a entrada de dólares no mercado interno. E um terceiro fator, considerado o mais importante, é a recuperação da China e o aumento da demanda de commodities, principalmente as commodities exportadas pelo Brasil, que são as commodities agrícolas, metálicas. E isso permite a entrada de dólares no mercado também brasileiro, favorecendo a queda do seu valor. No terreno doméstico, nós temos o novo arcabouço fiscal e a sinalização do governo em relação a uma preocupação em controle das contas públicas e, recentemente, o IBGE mostrou que o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, está diminuindo. Isso também favorece essa queda da taxa de juros, gerando um certo otimismo que também tem favorecido a valorização do real. Bem, mas a informação que nós temos é que a nossa análise, na realidade, é que é um fator temporário, que o dólar deve ficar por pouco tempo abaixo de R$ 5 e chegar ao final do ano em torno de 5,25. Vamos aguardar, é uma notícia positiva que traz ali repercussões favoráveis para a economia brasileira. É isto. Este foi Marco Aurélio Barbosa de Souza, trazendo sempre notícias relevantes sobre a economia. 8h48. Capacitação. Neste mês, o Escritório Regional do Sebrae em Araçatuba tem ações programadas para micros e pequenos empresários. Para quem quer conquistar mais clientes e vender mais, serão realizadas ações presenciais em Birigui e Penápolis. Em Birigui, estão abertas inscrições para o curso presencial e gratuito Técnicas de Vendas no Varejo. A ação será no dia 24 próximo, da 1 da tarde às 5 e depois das 6 da tarde às 10 da noite na rua Santos Dumont, 360, no centro. As inscrições podem ser feitas por meio do link empreendarapido.sebrae.sp. Dá uma olhada lá porque é muito grande, enfim. Ou pelo WhatsApp 3641 5053. 3641 5053. Em Penápolis também estão abertas as inscrições para o curso gratuito Faça a Divulgação Certa e Atraia Mais Clientes. Será realizado no dia 27 deste mês, das 6h30 da tarde às 10h30 da noite. Também presencial será no Sim Comércio, que fica na Avenida Luiz Osório, 763, no centro de Penápolis. E, da mesma forma, os interessados podem se inscrever por meio de um link. Está lá nas mídias sociais do Sebrae Araçatuba. Olha, também tem ação virtual gratuita nos próximos dias 24 e 25, com o evento Dia das Mães, a melhor data de vendas do ano. No dia 24, tem a palestra online Traduzindo a Inovação para Pequenos Negócios. Neste dia, será abordada a simplificação da inovação para vender mais e se inspirar em grandes empresas para ter melhores resultados. No dia 25, a palestra é Como o cérebro do seu cliente funciona na hora da compra. Serão dadas dicas práticas para fazer o seu cliente comprar. Nos 2 dias, as palestras serão das 7 às 9 da noite. As inscrições para o evento são públicas ou gratuitas e o público-alvo é empresas ME e EPP. Tá lá o link também nas redes sociais do Sebrae Araçatuba, tá certo? Ou, no caso do Sebrae Araçatuba, o telefone para você se informar é o 3607-2970. 3607-2970. Hashtag Capacite-se e Venda Mais. 8h51. Solidariedade, o Lar da Velhice e Assistência Social de Araçatuba, que atende aí 28 idosos,
está localizado lá na Rua Aviação, vem passando por uma grave crise financeira e está realizando campanhas para arrecadação de fundos. A entidade recebeu apoio agora de uma loja de roupas que vai sortear R$ 1.500 em produtos para quem fizer doações para o Lar da Velhice. A empresa se propôs a fazer um sorteio de R$ 1.500 em roupas entre os doadores da campanha. Funciona assim: a cada R$ 50 que você fizer de doação para o Lar da Velhice, você recebe um cupom para participar do sorteio. Quem puder participar, basta fazer a doação diretamente ao Lar da Velhice pelo Pix, que é o CNPJ da entidade, e depois disso enviar o comprovante para o WhatsApp da loja, que é a Bolchic. Tá? O WhatsApp da Bolchic. 18 é o DDD 991220205. 18 991220205. Tá bom? O sorteio será no dia 2 de maio. Hashtag solidariedade é tudo. Para finalizarmos as notícias, antes de voltarmos à entrevista aqui da secretária e também do coordenador da Atenção Básica de Birigui, vamos falar do setor sucroalcooleiro. A UDOP começou a divulgar a realização do 16º Congresso Nacional da Bioenergia. O evento será realizado nos dias 5 e 6 de julho em Araçatuba. O Congresso UDOP é a oportunidade para conexão com outros profissionais do setor e para o aprendizado com especialistas. Os temas abordados são relevantes, baseados no seu know-how e, acima de tudo, no que vivem na prática profissional. De acordo com a UDOP, o evento também é um bom momento para conhecer fornecedores e empresas líderes do mercado, fazer novos contatos e expandir a rede de negócios. O encontro contará com dezenas de palestras e debates com temas abrangentes como inovação, sustentabilidade, tecnologia, mercado e muito mais. Tá certo? Os interessados, desde que sejam profissionais ligados ao setor sucroalcooleiro, devem ficar atentos, pois o período de inscrições será aberto nos próximos dias. Hashtag Congresso Nacional da Bioenergia. 8 horas e 53 minutos. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a Cássia Celestino, secretária de Saúde de Birigui, e o Fernando Silva, coordenador da Atenção Básica. Eles vieram falar sobre saúde pública, no primeiro bloco falaram de Covid e também de dengue. Secretária, podemos começar este segundo bloco falando de escorpiões, porque parece que também na região, aliás, no estado todo, no país, poderia-se dizer, está sendo um problema, né? Como é que está a questão dos registros de picadas de escorpião em Birigui? Olha, o escorpião é um problema eterno, né? Uhum. Não só de Birigui, como de todas as cidades. E a gente sempre vai ter, porque hoje você sabe que a proliferação de insetos, de esses animais, né? Peçonhentos, né? Eles sempre foram um problema de saúde pública. Uhum. Em Birigui, a gente teve fatalidades, né? Inclusive nós tivemos a morte, né, de uma criança, né? No início deste ano. No início desse ano. Temos direto, assim, acidentes com animal peçonhento de quase todos os dias, né, Fernando? No pronto-socorro, a gente tem pessoas vítimas de picada de escorpião. Isso de adulto, de criança, né? Nas creches a gente tem feito um trabalho, assim, de próximo com a Secretaria de Educação, porque é inevitável, né? E hoje nos bairros, em condomínios, a gente tem também muitas notificações de picada de escorpião, e é uma coisa que nunca vai acabar. A gente precisa melhorar os cuidados, porque você sabe que ele entra pelos ralos, né? Sim, sim. Então a gente, antigamente, quando eu inicialmente de saúde pública, a gente via muito falar de escorpião em locais que tinha madeira, né, que ficava na rua, nos terrenos baldios, ou mesmo em casa, com acúmulo de sujidade. Sim, sim. Né? Hoje você vê que ele mudou o comportamento. Hoje ele está vindo para as áreas limpas, ele está vindo para os condomínios, ele está vindo para todo local.
Mesmo que não tenha acúmulo de sujeira, que não tenha madeira, ele vem pelo ralo. Então, assim, é um problema de saúde pública. Entendi. E aí, evidentemente, deve estar ocorrendo em Birigui um trabalho de conscientização da comunidade. Sim, a gente tem o trabalho do CCVZ, tem uma equipe de educação que vai até as escolas, né? Isso é constante. Isso não para nunca. CCVZ é Centro de Controle de Vetores e Zoonoses? Perfeito. Então a gente tem esse trabalho o ano todo. Nas creches, a gente vai nas escolas. Eu já fui, inclusive, em escolas estaduais, fazer palestra dessa questão dos insetos e animais peçonhentos. Então a gente faz todo um trabalho de base das vigilâncias, faz anualmente, a gente tem nas atividades que a gente faz nas praças, né, como a gente vai ter agora, né, agora em maio, né? Saúde em Movimento, a gente faz até um local próprio, leva os profissionais, leva o escorpião nos vídeos para mostrar para a população, para as crianças, como identificar. Mas o que a gente pede, Marcelo, para a população é essa vigilância constante. Perfeito. Né? De procurar deixar os ralos fechados, de olhar nas camas, debaixo das camas. Bater os sapatos, né, antes de calçar, toalha também. Tênis, toalha. Manter as janelas fechadas, porque ele entra pelo ralo por onde tiver. Né? E criança não sabe identificar. Deixa eu pedir para o Fernando também me dar uma informação aqui. Fernando, não existe, até onde eu sei, não existe um veneno eficaz, né, como a gente compra para formiga, para barata, contra escorpião. Tô errado ou não? Marcelo, você está certo. E o que acontece? Aí prejudica muito o trabalho da CCVZ. Por exemplo, eu na minha casa vou lá, compro um veneno no mercado, aqueles venenos que tem disponíveis, né? Vou lá no meu ralo e jogo num ralo. O que acontece? Eu não vou matar o escorpião, eu vou afastar ele da minha casa e vou passar para a sua. Tá. Né? Então, ou seja, eu estou tirando ele do meu local, né? Da minha casa, que está muitas vezes no habitat dele, e ele vai para o local do meu vizinho, por exemplo. Vai sair pelo ralo, vai aparecer ali, vai proliferar, vai ocasionar picada. Então, esse que é o grande problema. Tá, então, em vez de ajudar, prejudica, né? Atrapalha, infelizmente, né? Entendi. Prejudica muito. E aí existe um público também, como a secretária já começou a falar, que é mais... não diria nem suscetível, mas que é mais complicado, porque a picada para um adulto é diferente de uma picada para um idoso, para uma pessoa com imunossupressão e para a criança também, né? É mais grave nestes casos, né? Sim, para a criança mais grave, ela tem um corpo menor, um peso menor, né? Muitas vezes ela é picada por um escorpião mais nocivo, uma quantidade maior de veneno inoculada. Por isso que é muito importante essa criança vá até o pronto-socorro, seja monitorada para ver os sintomas, os sinais que ela está tendo devido a essa picada. Eu já acompanhei crianças que evoluem muito bem após a picada, que só tem a dor local, e tem crianças que já têm que tomar realmente o soro. Né? Então essa avaliação tem que ser feita pelo médico, acompanhado o tempo todo, para que não tenha um risco de vir uma gravidade maior para a criança ou para o adulto também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que quando você é picado por uma cobra, o ideal é que você veja a cobra e saiba qual é a espécie dela para que seja oferecido o soro antiofídico a quem tomou a picada. No caso do escorpião, é da mesma forma? Não. É preciso tirar foto, capturar o animal peçonhento e levar junto ou não? Basta dizer, foi picado por escorpião. É importante levar porque a gente sabe que tem vários tipos de escorpião. E não é o mesmo soro para todos. Na verdade, é o mesmo soro, mas dependendo o tipo de escorpião, a gente vai ter um cuidado maior. São outros sintomas que a pessoa vai sentir. Então é importante o médico olhe, ver qual que foi o animal que foi picado, para o quê? Para a gente saber qual a gravidade pode chegar essa picada ou não. Entendi. E a localização. E a localização é muito importante. No caso de a pessoa ter medo, não conseguir capturar o animal porque fugiu, se tirar uma foto com o celular já está valendo. Não corra o risco de levar outra picada tentando capturar ele. E isso é o mais indicado. Tira uma foto, leva, mostra. Então é isso, né? Olha, existe um público que é mais complicado, é mais suscetível, então é um grupo de risco, chamemos assim, crianças, imunossuprimidos. Salvo engano, o pessoal de construção civil também está nesse público aí que tem que tomar cuidado por conta ali dos materiais, porque o escorpião fica atendido, então é preciso tomar todo o cuidado
possível. E até, Marcelo, só interrompendo um pouquinho, igual a Cássia falou, é muito importante a gente conscientizar a criança, porque a criança é curiosa, né? A criança vê um animal diferente, né? Ela tem a curiosidade de mexer. Então, o que eu tenho filhos, né, pequeno, então, assim, o que a gente conscientiza e a gente vê o pessoal do CCBZ conscientizando? Viu um animal diferente, chama um adulto, né? Não tente mexer nele. Por isso que acontece, às vezes, o acidente. A criança é curiosa, normal da criança, e tentar mexer no escorpião e acabar tendo uma picada. Tá bom. Quero aproveitar, então, a gente está partindo aí para a parte final da entrevista, aproveitar que o Fernando é o coordenador da atenção básica e perguntar algo que, na verdade, sempre nos chega aqui de todas as prefeituras da região, que é o seguinte: como instruir, o que dizer para a população de forma geral na hora de ela procurar uma unidade de saúde, quem procurar, para não sobrecarregar a unidade com serviços que não são propriamente dela. Então, por exemplo, estou com uma dor de cabeça, já vou direto no pronto-socorro municipal. Qual é a indicação? Quem deve procurar qual unidade sentindo o quê, Fernando? É mais indicado a UBS para quê? Pronto atendimento ou pronto-socorro para quê? Hospital para quê? Marcelo, o pronto-socorro, a gente tem que pensar que a gente tem que atender urgência e emergência. Quais são os casos? Os casos da pessoa ter uma dor no peito, uma suspeita de infarto, um politrauma, né? um trauma, um acidente de trânsito, algo mais grave. As UBSs, nós sabemos que não tem uma capacidade total de atender a população. Nós temos uma capacidade finita de atendimento, porque nós atendemos um horário demarcado e com uma agenda. Então, muitas vezes a população vai até a UBS, lá é feito um acolhimento pela enfermeira, né, uma classificação de risco, onde ela vai ver a necessidade desse paciente. Muitas vezes o paciente ele pode ser atendido daqui a 2, 3 dias. Então ele é instruído a voltar na UBS, marcado, e volta daqui a 3 dias. Muitas vezes ele não pode esperar, e eu não tenho vaga na UBS naquele momento. Eu estou com as vagas lotadas, porque o médico da UBS ele atende uma quantidade finita de consultas. Aí ele é instruído para ir para o pronto-socorro. Mas os casos de urgência, a gente tem que sempre referenciar o pronto-socorro. Ao pronto-socorro. Um vômito agudo é pronto-socorro? Um vômito agudo. Depende muito de como aparecer esse vômito. Se for um vômito constante, apareceu nessa noite, posso ir até a UBS, ver se tem uma vaga para o encaixe médico, que muitas vezes tem, e lá eu sou atendido pelo médico. Tá. Se o médico achar que há necessidade de uma internação ou de um exame mais específico, o médico vai encaminhar o paciente ao pronto-socorro. O grande problema que a gente tem hoje, o desafio que a casa vem enfrentando, é que nós temos uma quantidade pequena, né, comparada à população. A gente hoje, as equipes que nós temos de médicos, de estratégia de saúde da família, não consegue cobrir a população inteira de Birigui. Entendi. Então o que ela está fazendo, o que ela está brigando, o que ela está lutando e o que nós estamos melhorando na saúde é aumentar esse número de equipes, para que a população seja atendida de uma forma melhor. Perfeito. Secretária, para a gente então concluir, gostaria de estender esse comentário do Fernando com a senhora. Quais são os maiores desafios no caso agora de um governo federal novo, um governo estadual novo, a gente sabe da dependência, muitas vezes, do município de repasses de recursos. E aí tem tabela do SUS, que não é reajustada há muito tempo, há décadas, salvo engano, mas a Secretaria e a Prefeitura de Birigui têm buscado esses contatos políticos para melhorar a situação da saúde pública municipal? Sim, o prefeito Leandro fez um trabalho, teve que fazer um trabalho assim intenso na busca de recursos, né, federais e estaduais, porque a gente pegou com uma situação muito difícil financeira, com déficit orçamentário. Então o ano passado, por exemplo, a gente conseguiu manter os compromissos e pagar contas e pagar dívidas devido a essas emendas que a gente utilizou para pagar a ordem judicial, porque tinha muita judicialização na saúde quando a gente pegou. Os maiores desafios hoje com a atenção primária, eu sou de atenção primária, né? Desde que eu entrei no Birigui, eu busco essa ampliação da cobertura, só que com a vinda do Covid, foi impossível isso. Inclusive o Ministério da Saúde, ele parou de fazer habilitação e credenciamento de novas equipes. Está atrasado o calendário devido à Covid, porque o recurso, você sabe que o recurso é único e no federal também. Sim. Ele tem que celebrar políticas públicas e atender o que está acontecendo no momento.
E o que nós fizemos, Marcelo? Hoje eu já abri um chamamento, eu vou ampliar de 20 para 28 equipes de saúde da família. A gente está no IBGE antigo, porque o IBGE novo não saiu. A gente acredita que com essas 28 equipes a gente consegue quase 100%, né, Fernando, de cobertura da nossa população. E também vou ampliar, Marcelo, em 3 unidades básicas, o horário, até as 10 horas da noite. Isso já está no chamamento novo, para que a gente possa ampliar essa cobertura e também fazer a captação desse profissional que trabalha o dia todo que não consegue acesso às UBS. Hoje as UBSs abrem até que horas? Até às 17. Até às 17. Isso. A intenção é até às 22. Até Poxa. às 22. Não todas. Eu vou fazer, fiz uma área geográfica com uma cobertura nas áreas de maior fragilidade social, que necessita mais, um número maior de trabalhadores, para que a gente possa fazer essa captação. E estamos implantando educação permanente, que é trabalhar o processo de trabalho, com acolhimento humanizado, que é um desafio que desde que eu entrei, eu quero que isso aconteça. Então, a gente implantou o núcleo de educação permanente, que já havia sido implantado, mas que a gente agora está operacionalizando, né? Fiz a informatização das UBSs todas, nós estamos trabalhando já com prontuário eletrônico, e intensifiquei e estou melhorando cada dia mais a parte de regulação de serviços de saúde, para que eu possa interligar atenção primária, média complexidade e as referências regionais para alta complexidade. Perfeito. Para os AMEs. Então, é um desafio que a gente está fazendo, estamos vencendo, o prefeito deu total autonomia e cacifou mesmo, né? Um termo pejorativo. E hoje eu estou muito feliz porque a gente vai conseguir dar esse impacto na atenção primária, que é a grande coordenadora das redes de saúde, redes de atenção. Sim, tá certo. Secretária, quero muito agradecer a sua participação, a presença também do Fernando aqui. Eu sempre digo para Silvia Helena Mariano, assessora de imprensa da Prefeitura de Birigui, que, tendo pauta relevante, nos envia, e ela envia muitas todos os dias, a gente avalia a sugestão e abre os microfones para compartilhar aí informação relevante com a comunidade, não só de Birigui, como de toda a região. Bom trabalho para a senhora, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Eu só quero reforçar o telefone da ouvidoria, que eu trabalho com ouvidoria, eu peço à população que me ajude fazendo as ouvidorias. Ouvidoria da saúde específica, saúde, né? Elogiar, criticar, pedir inovação, nos trazer um diagnóstico do que ocorre. O telefone é 18 3643 6232. 3642 6232. Tá. Ramal 203. Perfeito. Isso é fundamental para que eu possa cada vez mais melhorar a qualidade de saúde. Agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição da imprensa, da comunicação, para que eu possa vir falar. Muito obrigada, foi um prazer. Um abraço a todos os ouvintes. Tá certo, muito obrigado. Ao Fernando também, bom trabalho para vocês. Eu vou ficando por aqui, adiantando que amanhã a minha entrevistada aqui no Jornal da Manhã será a advogada Leila Stellucci Isgalha, que vem falar das regras atuais da aposentadoria. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Muito obrigado pela audiência. Você continua na Jovem Pan com muito pop e rock. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba. Estamos às ordens, viu, Fernando? Quando você quiser.